O ar-condicionado do 30º andar do edifício comercial na Faria Lima funcionava no máximo, mas mesmo assim, Eduardo Santana sentia o suor escorrendo pela testa. Aos 38 anos, ele comandava a Santana Sistemas, uma das maiores empresas de tecnologia financeira do país, e estava acostumado com pressão. Mas a ligação que acabara de receber de Londres o deixara em pânico total. Fernanda! Ele gritou da sua sala envidraçada, fazendo sua secretária levantar a cabeça imediatamente. "Vem aqui agora!" Fernanda Carvalho, de 42 anos, trabalhava para Eduardo há quase uma década. Conhecia bem aquele tom de voz. Significava que algo havia dado muito errado e ela teria que resolver o irresolvível. "O que aconteceu, Eduardo?" perguntou ela, entrando na sala com seu tablet já em mãos, preparada para anotar instruções. "Acabei de receber uma ligação do escritório Blackstone and Associates, de Londres. Lembra do meu tio-avô Henrique, que morou lá por 40 anos? O que nunca conheceu pessoalmente." "Exato. Ele morreu na semana passada e me deixou uma herança." Eduardo passou a mão pelos cabelos escuros, desarrumando o gel que sempre mantinha cada fio no lugar. 20 milhões de libras, Fernanda. 20 milhões! Os olhos de Fernanda se arregalaram. "Meu Deus, Eduardo! Isso é mais de 130 milhões de reais, ele completou, começando a andar de um lado para outro atrás da mesa. "Mas tem um problema. Um problema imenso." "Que tipo de problema?" Eduardo parou de andar e olhou diretamente para ela. "Todos os documentos estão em galês." "Galês, Fernanda! Quem diabos fala galês no Brasil?" "Galês?" Ela repetiu confusa. "Como em País de Gales?" "Exatamente. Meu tio-avô se mudou para Cardiff, nos anos 1980, e aparentemente aprendeu a língua local. Os advogados mandaram toda a documentação na língua nativa dele." Eduardo jogou uma pasta grossa sobre a mesa. "Olha isso. São mais de 50 páginas de coisas que parecem hieróglifos para mim." Fernanda pegou alguns dos documentos e examinou as páginas repletas de palavras impronunciáveis, cheias de W e I em lugares impossíveis. "Realmente parece complexo. Mas deve ter tradutor especializado em algum lugar de São Paulo. Já liguei para todas as empresas de tradução que conheço. Nenhuma tem especialista em galês disponível. Uma disse que talvez conseguisse em 3 semanas, outra falou em 1 mês. Eduardo voltou a andar nervosamente. "Fernanda, eu tenho até quinta-feira para assinar e devolver esses documentos. Se não cumprir o prazo, a herança vai para uma instituição de caridade galesa." "Quinta-feira? Isso é daqui a 3 dias. 3 dias para encontrar alguém que fale uma língua que nem sei se existe no Brasil." Ele se jogou na cadeira de couro. 130 milhões de reais, Fernanda. É dinheiro suficiente para expandir nossa empresa para toda a América Latina. Foi nesse momento que Cristiane Moraes entrou silenciosamente na sala para esvaziar as lixeiras. Aos 45 anos, ela trabalhava na limpeza do prédio há 4 anos e havia desenvolvido a habilidade de se tornar praticamente invisível durante o expediente. Vestia o uniforme cinza da empresa terceirizada e carregava seu carrinho de limpeza com a eficiência de quem conhecia cada canto daquele escritório. Eduardo nem notou sua presença, continuando sua conversa desesperada com Fernanda. "Liga para todas as universidades de São Paulo, USP, PUC, Mackenzie. Alguém lá deve conhecer essa língua maluca." "Já pensei nisso", Fernanda respondeu, datilografando rapidamente no tablet. "Vou começar pelo departamento de letras da USP." Cristiane terminou de trocar o lixo da mesa de Eduardo e estava se dirigindo para a porta quando ouviu Fernanda mencionar as universidades. Algo em sua expressão mudou. Uma sombra de reconhecimento passou por seus olhos castanhos. Mas ela apenas continuou seu trabalho em silêncio, como sempre fazia. "Eduardo, você tem certeza de que não existe nenhuma pista sobre essa herança nos documentos que consegue entender?" Fernanda perguntou, folheando os papéis em inglês que acompanhavam o processo.
Os únicos documentos em inglês são as cartas dos advogados explicando que preciso assinar os termos de aceite da herança, que estão todos em galês. Ele apontou para uma seção específica. Aparentemente, meu tio-avô queria ter certeza de que quem herdasse seus bens tivesse alguma conexão real com a cultura galesa. Meio excêntrico, mas foi escolha dele. Cristiane parou e esvaziou o lixo da mesa de Fernanda. Não conseguiu evitar de dar uma olhada rápida nos documentos espalhados. O que viu a fez engolir em seco. "Mefing Freif, inodibod retifed in der Bin." Ela murmurou baixinho, lendo uma das linhas automaticamente. Eduardo e Fernanda pararam de falar imediatamente e olharam para ela. "Com licença?" Eduardo disse, sua voz carregada de incredulidade. "Você disse alguma coisa?" Cristiane ficou vermelha, percebendo que havia falado alto demais. "Desculpe, senhor. Não quis interromper." "Não, espera." Eduardo se levantou da cadeira. Você entende o que está escrito aí?" Houve um silêncio constrangedor. Cristiane olhou para Fernanda, depois para Eduardo, claramente desejando poder desaparecer. Eu só reconheci algumas palavras, disse ela hesitante. "Há algumas palavras?" Eduardo caminhou até ela. "Em galês?" Fernanda observava a cena com curiosidade crescente. Em 10 anos trabalhando ali, nunca havia visto Eduardo ter uma conversa real com nenhum funcionário da limpeza. "Senhor Eduardo, eu não deveria ter me metido", Cristiane disse, tentando puxar seu carrinho em direção à porta. "Tenho outros escritórios para limpar." "Não." Eduardo se colocou entre ela e a porta. "Você pode realmente ler essas palavras malucas?" Cristiane suspirou profundamente. Sabia que não havia mais como escapar. "Sim, senhor." "Posso ler galês." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo olhou para Fernanda, que olhou de volta com a mesma expressão de choque. "Como é que a nossa faxineira sabe galês?" Ele perguntou, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. "Eu não sou apenas faxineira," Cristiane respondeu calmamente, uma nova firmeza em sua voz. Ou melhor, não era sempre faxineira. São Paulo, 4 anos atrás. Doutora Cristiane Moraes adjustou os óculos enquanto revisava as provas finais de seus alunos de pós-graduação em Linguística Aplicada. Aos 41 anos, ela era uma das professoras mais respeitadas da Universidade de São Paulo, especialista em línguas celtas e autora de 3 livros acadêmicos sobre preservação linguística. Seu escritório no prédio de letras estava repleto de livros em idiomas que a maioria das pessoas nunca havia ouvido falar. Gaélico irlandês, escocês, bretão, córnico e sua especialidade, galês. Na parede, diplomas atestavam sua formação. PhD em Linguística pela Universidade de Cardiff, mestrado pela USP, especialização pela Universidade Nacional da Irlanda. "Professora Cristiane?" Uma jovem estudante bateu na porta. "A senhora tem um momento?" "Claro, Beatriz, entre." A aluna se sentou claramente nervosa. "É sobre minha dissertação de mestrado. Estou tendo dificuldades com a metodologia para analisar a influência do galês no inglês contemporâneo." Cristiane sorriu pacientemente. "O galês é uma língua fascinante, Beatriz. Muitas pessoas não percebem que ainda é falada por mais de 500 mil de pessoas no país de Gales, e sua influência no inglês é muito maior do que imaginamos." "Como assim?" "Bem, pegue palavras como penguin ou corgi. São de origem galesa. Penguin significa cabeça branca em galês, e corgi vem de corgi, que significa cão-anão." Os olhos de Beatriz brilharam de interesse. "E a senhora aprendeu galês como?" "Passei 2 anos em Cardiff, fazendo meu doutorado. Me apaixonei pela língua e pela cultura. É uma das línguas mais antigas da Europa, ainda em uso." Cristiane se recostou na cadeira. "Minha tese foi sobre os esforços de revitalização do galês no século XXI. Deve ter sido incrível." "Foi. Tive a oportunidade de trabalhar com comunidades que lutam para manter viva uma língua que quase desapareceu." Cristiane olhou pela janela, perdida em lembranças.
Existe algo muito especial em conseguir se comunicar em uma língua que conecta você a 1000 anos de história. Naquele momento, ela não imaginava que menos de 1 ano depois estaria limpando escritórios, usando esse conhecimento raro apenas para entender documentos jogados em lixeiras. São Paulo, presente. Você foi professora universitária? Eduardo perguntou, ainda tentando processar a informação. Por 15 anos, Cristiane respondeu, sua postura se endireitando inconscientemente. Especialista em línguas celtas na USP. Fernanda balançou a cabeça incrédula. Então, como acabei trabalhando na limpeza? Cristiane completou a pergunta. É uma longa história. Eduardo se sentou na beira da mesa. Temos tempo? Cristiane hesitou, claramente desconfortável. Senhor Eduardo, são 15h30. Ainda tenho 5 andares para limpar antes do final do expediente. Esqueça os outros andares. Fernanda liga para a empresa de limpeza e diz que a Cristiane vai ficar aqui o resto da tarde. É urgente. Eduardo, você tem certeza? Fernanda perguntou. Fernanda, essa mulher pode ser a única pessoa em São Paulo capaz de me salvar de perder 130 milhões de reais. Claro que tenho certeza. Enquanto Fernanda fazia a ligação, Eduardo voltou sua atenção para Cristiane. Por favor, se sente. E me conta como uma professora de galês da USP acabou. Bem, aqui. Cristiane se sentou hesitante na cadeira que Eduardo ofereceu. Não é uma história que gosto de contar. Mesmo assim, ela respirou fundo. Há 4 anos, descobri que o diretor do departamento estava vendendo vagas de mestrado e doutorado. Famílias ricas pagavam para que seus filhos entrassem na pós-graduação sem qualificação adequada. Eduardo se inclinou para a frente. E você denunciou? Tentei resolver internamente primeiro. Conversei com outros professores, com a coordenação. Ninguém queria se envolver. O diretor, professor Machado, era muito influente. Cristiane olhou para as próprias mãos. Então fui ao Ministério Público. E o que aconteceu? Houve uma investigação. Encontraram evidências. 3 professores foram demitidos por corrupção, incluindo o diretor. Ela fez uma pausa. Mas eu fui demitida também. Como assim? Oficialmente, por reorganização departamental. Extraoficialmente, por ser uma denunciante problemática que havia destabilizado a harmonia institucional. Cristiane deu um sorriso amargo. Descobri que ser honesta nem sempre é recompensado. Fernanda voltou depois de terminar a ligação. A empresa de limpeza disse que não há problema. Cristiane, você está liberada pelo resto do dia. Obrigada, Cristiane murmurou. Eduardo estava claramente absorvendo a história. E depois da demissão? Tentei conseguir posição em outras universidades, mas minha reputação como problemática me precedeu. Ninguém queria contratar alguém que havia denunciado colegas. Cristiane suspirou. Meu marido, que é enfermeiro, conseguiu se transferir para um hospital aqui em São Paulo. Precisávamos recomeçar. E a limpeza foi o que conseguiu? Foi o primeiro emprego que apareceu que dava carteira assinada e plano de saúde. Ela olhou diretamente para Eduardo. Minha filha Isabela tem diabetes tipo 1. Precisa de acompanhamento médico constante, medicação cara. Não podia ficar desempregada. Eduardo sentiu um aperto no peito. Durante 4 anos, havia passado por essa mulher todos os dias, tratando-a como se fosse invisível, enquanto ela carregava uma história de sacrifício e dignidade que ele jamais imaginara. Quantos anos tem sua filha? 16. Está no 2º ano do ensino médio. O rosto de Cristiane se iluminou um pouco. É muito inteligente. Quer estudar medicina. E você realmente pode traduzir esses documentos? Cristiane se levantou e se aproximou da mesa onde os papéis estavam espalhados. Pegou uma das páginas e a leu silenciosamente por alguns instantes. Este documento, ela disse, é um termo de aceite de herança. Seu tio-avô, Henrique Santana, deixou para você 3 propriedades em Cardiff, uma casa de campo em Snowdonia e aproximadamente 20 milhões de libras em investimentos diversos. Eduardo e Fernanda se entreolharam. Continua, Eduardo disse, sua voz tensa. Mas há condições específicas.
Você precisa assinar uma declaração de que entende e respeita a cultura galesa, que visitará as propriedades pelo menos uma vez por ano e que fará uma doação anual de pelo menos 10.000 libras para organizações de preservação da língua galesa. Isso é específico demais para você estar inventando, Fernanda observou. Cristiane pegou o outro documento. Este aqui é sobre as propriedades. A casa principal fica em Cathedral Road, uma das áreas mais nobres de Cardiff. A casa de campo fica no Parque Nacional Snowdonia e tem valor histórico. Foi construída no século XVIII. Eduardo se levantou e começou a andar novamente. Você pode traduzir tudo isso? Oficialmente? Posso, mas Cristiane hesitou. Mas o quê? Tradução juramentada para documentos internacionais de herança é um trabalho complexo. Precisa ser feito por um tradutor certificado, não por alguém que trabalha na limpeza. Eduardo parou de andar. Você tem certificação para tradução juramentada? Tenho. É válida até hoje. Cristiane voltou a se sentar. Mas, senhor Eduardo, há 4 anos ninguém me deu chance de usar minhas qualificações reais. Por que agora seria diferente? A pergunta ficou no ar como uma acusação silenciosa. São Paulo, terça-feira, 15 de outubro. Eduardo chegou ao escritório 1 hora mais cedo que o normal. Havia passado a noite toda pensando na conversa do dia anterior. 130 milhões de reais dependiam de uma mulher que ele havia ignorado por 4 anos. Fernanda! Ele disse assim que ela chegou. Liga para a Cristiane. Quero que ela venha aqui às 9h. Você tem certeza disso, Eduardo? Por quê? Bem, Fernanda hesitou. Ontem à noite eu pesquisei sobre ela. Cristiane Moraes realmente foi professora da USP. Tem publicações acadêmicas. Falou em conferências internacionais. Se o que ela contou é verdade. Se é verdade o quê? Se ela foi demitida por denunciar corrupção, então passamos 4 anos tratando uma pessoa íntegra como se fosse invisível. Eduardo ficou em silêncio por um momento. Liga para ela, Fernanda. Às 9h em ponto, Cristiane chegou ao escritório. Estava usando a mesma roupa simples de sempre. Calça preta e blusa branca. Mas alguma coisa havia mudado em sua postura. Caminhava mais ereta, olhava diretamente nos olhos das pessoas. Bom dia, senhor Eduardo. Bom dia, Cristiane. Se sente. Ele apontou para a cadeira em frente à sua mesa. Quero fazer uma proposta. Estou ouvindo. Quero que você traduza todos os documentos da herança. Oficialmente, como tradutora juramentada. Vou pagar seus honorários profissionais normais, mais um bônus de... Ele fez uma pausa. 50 mil reais. Os olhos de Cristiane se arregalaram. 50 mil reais? É menos de 0,4% do valor da herança. Considerando a urgência e a especificidade da tradução, acho justo. Cristiane ficou em silêncio por quase 1 minuto, processando a oferta. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou finalmente. Porque preciso da sua ajuda. Não, digo, porque está me tratando como profissional agora. Ontem você nem sabia meu nome completo. Eduardo se recostou na cadeira claramente desconfortável. Porque ontem descobri que estava errado sobre você. E sobre quantas outras pessoas você pode estar errado. E pergunta atingiu Eduardo como um soco. Fernanda, que estava tomando notas silenciosamente, parou de escrever e olhou para ele. Provavelmente sobre muitas, ele admitiu. Mas agora estou tentando consertar pelo menos um erro. Cristiane estudou seu rosto por alguns segundos. Quais são as condições exatas? Você traduz todos os documentos até quinta-feira à tarde. Eu pago 50 mil reais no ato da entrega. Sem mais condições. E depois? Depois o quê? Depois que você assinar os papéis e receber sua herança, eu volto a ser invisível de novo? Eduardo não soube o que responder. Aceito, Cristiane disse de repente. Mas tenho algumas condições próprias. Fala. Primeiro, quero um contrato por escrito, especificando o valor e o prazo. Segundo, quero trabalhar no meu próprio ritmo, sem interrupções. Terceiro, ela fez uma pausa. Quero que você pare de me tratar como faxineira enquanto estou fazendo este trabalho. Como assim? Quero ser tratada como a tradutora especialista que sou, com o respeito que qualquer profissional qualificado merece.
Eduardo assentiu lentamente. Concordo com tudo. Então vamos começar. Fernanda preparou uma sala de reuniões separada para Cristiane trabalhar. Eduardo mandou instalar um computador com software de tradução profissional e impressora a laser. Por volta das 11 horas, Cristiane estava completamente imersa no trabalho. Eduardo passou pela sala várias vezes durante a manhã, observando-a através da parede de vidro. Era fascinante ver a transformação. A mulher que varria seu escritório havia se tornado uma profissional concentrada, fazendo anotações elaboradas, consultando dicionários online especializados, verificando terminologia jurídica. Como ela está indo? Fernanda perguntou quando Eduardo voltou para sua sala. Impressionante, ele admitiu. Parece que realmente sabe o que está fazendo. Eduardo, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você vai mesmo pagar os 50 mil? Eduardo a olhou surpreso. Claro que vou. Por quê? Bem, é muito dinheiro. E ela está numa posição vulnerável. Se você mudasse de ideia... Depois, Fernanda, você acha que eu não pagaria? Não é isso. É que você às vezes faz promessas quando está desesperado e depois encontra formas de reinterpretar os termos. Eduardo ficou quieto por um momento. Era verdade. Havia feito isso algumas vezes com fornecedores e prestadores de serviço. Desta vez é diferente, ele disse finalmente. Por quê? Porque desta vez estou tentando ser uma pessoa melhor. São Paulo, quarta-feira, 16 de outubro. Cristiane chegou ao escritório às 7h30, meia hora antes do horário normal. Queria terminar a tradução com tempo de sobra para a revisão. A complexidade dos documentos era maior do que havia imaginado inicialmente. Eduardo a encontrou na sala de reuniões quando chegou às 8h30. Bom dia, como está o progresso? Bom dia, Sr. Eduardo. Mais complexo do que pensei. Cristiane não levantou os olhos dos papéis. Seu tio-avô não era apenas excêntrico, era muito preciso legalmente. Como assim? Ele não queria apenas que você soubesse galês. Queria garantir que você tivesse um compromisso real com a preservação da cultura galesa. Ela apontou para uma seção específica do documento. Há cláusulas muito detalhadas sobre suas obrigações. Eduardo se sentou do outro lado da mesa. Que tipo de obrigações? Você precisa visitar Cardiff pelo menos uma vez por ano. Mas não pode ser apenas turismo. Tem que participar de atividades culturais específicas, pelo menos um Eisteddfod, que é um festival de literatura e música galesa, ou apoiar uma escola de língua galesa. Isso é executável legalmente? Aqui no Brasil, provavelmente não. Mas no Reino Unido, sim. Se você não cumprir essas condições, a herança pode ser revogada e transferida para o National Trust do país de Gales. Eduardo ficou em silêncio, absorvendo a informação. Tem mais, Cristiane continuou. Ele deixou cartas pessoais para você. Em galês, obviamente. Explica por que escolheu essas condições. Cartas pessoais? 3 cartas. Uma para ser lida quando você aceitar a herança, uma para ser aberta após sua primeira visita ao país de Gales, e uma que só pode ser aberta depois que você aprender pelo menos o básico de galês. Eduardo balançou a cabeça. Ele realmente pensou em tudo. Segundo as cartas, ele sempre soube da sua existência, mas nunca conseguiu encontrá-lo. Quando descobriu que você era empresário de sucesso, ficou preocupado que você visse a herança apenas como dinheiro. E não é? Cristiane parou de escrever e olhou diretamente para ele. Essa não é uma pergunta que eu posso responder por você. Durante a tarde, Eduardo recebeu uma ligação inesperada. Eduardo Santana? A voz tinha sotaque britânico. Sim, aqui é David Powell, dos escritórios Blackstone and Associates, de Cardiff. Estou ligando sobre a herança do seu tio-avô. Eduardo sentiu o estômago apertar. Algum problema? Pelo contrário. Queria informá-lo que recebemos uma consulta muito interessante hoje. Alguém ligou do Brasil perguntando sobre detalhes específicos das propriedades do Sr. Henrique. Falava galês fluente. Eduardo olhou para a sala de reuniões onde Cristiane trabalhava.
Ah, sim, é minha tradutora. Tradutora. Mr. Santana, a pessoa com quem falei hoje, tinha conhecimento acadêmico da língua. Fez perguntas sobre variantes dialetais do galês usado nos documentos. Isso é extremamente raro, mesmo no país de Gales. Ela é qualificada, pelo amor de Deus, onde encontrou alguém assim no Brasil. Eduardo hesitou. É uma longa história. Bem, quero que saiba que seu tio-avô ficaria muito impressionado. Ele sempre disse que só entregaria a herança para alguém que realmente entendesse o valor da cultura galesa. Parece que você encontrou exatamente a pessoa certa. Depois de desligar, Eduardo ficou olhando para Cristiane através da parede de vidro. Ela estava ao telefone, falando em galês com fluência impressionante, gesticulando de forma animada enquanto discutia algum ponto técnico. Fernanda, ele chamou. Pesquisa quanto ganha um professor titular de linguística na USP. Por quê? A sua pesquisa. Meia hora depois, Fernanda voltou com a informação. Professor titular na USP ganha entre 15 e 20 mil reais por mês, dependendo da titulação e tempo de casa. Por que quis saber? Eduardo não respondeu, mas continuou observando Cristiane trabalhar. São Paulo, quinta-feira, 17 de outubro. Era o último dia para entregar os documentos traduzidos. Eduardo chegou ao escritório às 7 e encontrou Cristiane já trabalhando. Você dormiu aqui? Ele perguntou, notando que ela estava usando a mesma roupa do dia anterior. Não, voltei para casa às 2 da manhã e cheguei às 5h30. Ela esfregou os olhos cansados. Queria ter certeza absoluta de que tudo estava perfeito. E está pronto. Cristiane se levantou e organizou uma pilha de documentos cuidadosamente preparados. Tradução completa, certificada, com todos os carimbos necessários. Eduardo pegou os papéis e começou a folheá-los. Mesmo sem entender galês, podia ver o trabalho meticuloso, páginas perfeitamente formatadas, notas explicativas detalhadas, glossário de termos técnicos. Isso é um trabalho extraordinário, ele disse sinceramente. Obrigada. Cristiane, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você fez isso? Quer dizer, por que se dedicou tanto a um trabalho para alguém que te tratou mal por anos? Cristiane se sentou e o olhou diretamente nos olhos. Porque é assim que eu trabalho, sempre. Não importa se é uma tese de doutorado ou limpeza de banheiro. Eu faço o meu melhor. Eduardo sentiu uma pontada de vergonha. Isso é o que eu não entendi sobre você durante todos esses anos. Não apenas sobre mim. Sobre qualquer pessoa que trabalha para você. Fernanda entrou na sala nesse momento. Eduardo, desculpe interromper, mas os advogados de Londres estão online. Querem confirmar se você vai conseguir enviar os documentos hoje. Diga que sim. Eduardo se virou para Cristiane. Você pode ficar aqui enquanto eu falo com eles? Caso tenham alguma pergunta específica sobre a tradução... Claro! A videoconferência foi rápida. Os advogados ingleses ficaram impressionados com a qualidade da tradução e confirmaram que todos os documentos estavam em ordem. Eduardo poderia assinar e enviar tudo no mesmo dia. Depois que a chamada terminou, Eduardo se virou para Cristiane. Está feito. Vou assinar os papéis agora e enviar para Londres. Parabéns pela herança. Obrigado. Eduardo abriu a gaveta da mesa e tirou um envelope. E obrigado pelo trabalho. Aqui estão os 50 mil reais que prometi. Cristiane pegou o envelope, mas não o abriu. Posso te pedir um favor? Claro. Quando você for ao país de Gales, e você vai ter que ir, pelas condições da herança, tenta entender por que seu tio-avô valorizava tanto aquela cultura. Não é apenas sobre dinheiro ou propriedades. Eduardo assentiu. Vou tentar. Cristiane se levantou para sair, mas ele a chamou de volta. Cristiane, espera. Sim? Eu quero te oferecer um emprego. Aqui na empresa. Como consultora de relações internacionais. Salário de 25 mil reais por mês. Ela parou no meio da sala, claramente surpresa. Por quê? Porque percebi que cometi um erro terrível. Durante 4 anos, desperdicei o talento de uma pessoa extraordinária. Não quero continuar cometendo esse erro. Cristiane ficou em silêncio por quase 1 minuto. Preciso pensar, ela disse finalmente. Claro.
Toma o tempo que precisar. São Paulo, sexta-feira, 18 de outubro. Eduardo estava em sua sala, assinando os últimos documentos da herança, quando Fernanda entrou com uma expressão preocupada. Eduardo, tem uma jornalista aqui, Ana Beatriz, do estado de São Paulo. Quer falar com você sobre a Cristiane. Sobre a Cristiane? Como assim? Parece que alguém contou para a imprensa sobre a demissão dela da USP. Querem fazer uma reportagem sobre professores punidos por denunciar corrupção. Eduardo sentiu um frio na barriga. Manda ela entrar. Ana Beatriz era uma mulher de 40 e poucos anos, com o olhar afiado de quem estava acostumada a fazer perguntas difíceis. Senhor Eduardo, obrigada por me receber. Estou fazendo uma série de reportagens sobre profissionais qualificados que foram prejudicados por denunciar irregularidades em seus locais de trabalho. E o que isso tem a ver comigo? Soube que a doutora Cristiane Moraes trabalha aqui, como faxineira. Ana abriu seu gravador. Acha normal uma especialista internacional em linguística estar limpando escritórios? Eduardo hesitou. Cada pessoa tem sua trajetória profissional. Senhor Eduardo, a doutora Cristiane era considerada uma das maiores especialistas em línguas celtas da América do Sul. Falava em conferências internacionais, publicava artigos em revistas acadêmicas de prestígio e há 4 anos está limpando banheiros. O que você quer saber exatamente? Quero saber se empresas como a sua não têm responsabilidade de valorizar talentos desperdiçados por perseguição política. A conversa durou 40 minutos. Ana fez perguntas precisas sobre como Eduardo havia descoberto as qualificações de Cristiane, sobre a diferença salarial entre o trabalho de limpeza e tradução, sobre suas intenções futuras. Quando a jornalista saiu, Eduardo ficou profundamente incomodado. São Paulo, segunda-feira, 21 de outubro. A reportagem foi publicada no domingo e gerou muito mais repercussão do que Eduardo esperava. O título era Doutora em Línguas Raras varre chão de empresa por 4 anos após denunciar corrupção na USP. O artigo contava toda a história de Cristiane, desde sua carreira acadêmica de sucesso até a demissão por denunciar irregularidades. Mencionava que ela havia salvado um empresário de perder uma herança milionária, mas que continuava trabalhando na limpeza. Eduardo chegou ao escritório às 8 e encontrou seu telefone tocando incessantemente. Jornalistas, outros empresários, até pessoas comuns queriam saber mais sobre a história. Eduardo, Fernanda disse assim que ele chegou, você precisa ver isso. Ela mostrou seu tablet com dezenas de comentários na versão online da reportagem. A maioria era de apoio a Cristiane, mas muitos criticavam Eduardo por não ter valorizado uma funcionária qualificada. Onde está a Cristiane? Ele perguntou. Não veio trabalhar hoje. Ligou dizendo que precisava de uns dias para pensar sobre a proposta de emprego. Eduardo se sentou pesadamente na cadeira. Fernanda, acho que compliquei tudo. Como assim? A reportagem faz parecer que eu sou um monstro que explorava uma doutora como faxineira. Você não sabia das qualificações dela. Esse é o problema. Em 4 anos, nunca me interessei em saber quem eram as pessoas que trabalhavam aqui. Nunca perguntei os nomes, as histórias, nada. Fernanda ficou quieta. Ela sabia que Eduardo estava certo. O telefone tocou. Era Cristiane. Cristiane, onde você está? Eduardo perguntou assim que atendeu. Em casa. Eduardo, precisamos conversar. Claro, quer vir aqui? Não, pode vir à minha casa. Tenho algo para te mostrar. São Paulo, Botafogo, tarde de segunda-feira. Eduardo estacionou seu BMW em frente a um pequeno sobrado em Botafogo. Era um bairro de classe média, com casas simples, mas bem cuidadas. Muito diferente do seu mundo de coberturas e condomínios de luxo. Cristiane atendeu a porta e o cumprimentou cordialmente. Entre, por favor. A casa era pequena, mas aconchegante. Livros ocupavam praticamente todas as paredes da sala. Eduardo notou títulos em vários idiomas, muitos sobre linguística e cultura celta. Quer um café? Sim, obrigado.
Enquanto Cristiane preparava o café, Eduardo examinou as estantes. Havia diplomas emoldurados, fotos de congressos acadêmicos, certificados de participação em projetos internacionais. Era como entrar no escritório de uma professora universitária. Impressionante, ele murmurou. O quê? Sua biblioteca. Deve ter mais de 1000 livros aqui. Cristiane voltou com 2 cafés. 1.300, para ser exata. Colecionei durante 20 anos de carreira acadêmica. Eles se sentaram no pequeno sofá da sala. Eduardo lia a reportagem. Ela disse, indo direto ao ponto. E o que achou? Achou que você ficou mal na história. Eduardo riu sem humor. É uma forma de ver. Não foi minha intenção. Não falei com a jornalista. Eu sei. Ela chegou até você através de outras fontes. Eduardo tomou um gole do café. Cristiane, sobre a proposta de emprego, quero aceitar. Ele parou de beber o café e a olhou. Sério? Mas tenho condições. Fala. Primeiro, não quero ser apenas uma consultora de fachada para melhorar sua imagem depois da reportagem. Não é isso. Deixa eu terminar. Cristiane se levantou e pegou uma pasta em cima da mesa. Passei os últimos dias pesquisando sua empresa. Vocês prestam serviços para empresas internacionais, mas não tem nenhum especialista em comunicação intercultural. E perdem contratos por isso. Encontrei pelo menos 3 casos no último ano onde vocês perderam negócios porque não conseguiram se comunicar adequadamente com clientes europeus. Eduardo ficou surpreso. Ela estava certa. Segunda condição, Cristiane continuou. Quero criar um departamento de relações internacionais de verdade. Não apenas tradução, mas consultoria cultural. Treinamento para funcionários que lidam com clientes estrangeiros. Análise de mercados internacionais. Isso seria caro. Seria um investimento. Com minha rede de contatos acadêmicos, posso conectar vocês diretamente com empresas e universidades europeias. Eduardo começou a se interessar de verdade. Terceira condição, quero contratar minha própria equipe. Conheço outros profissionais qualificados que estão subempregados por motivos similares ao meu. Como quem? Dr. Marcos Ferreira, especialista em mercados asiáticos. Demitido da Fiesp por questionar irregularidades em missões comerciais. Doutora Paula Santos, economista com PhD pela London School of Economics. Desempregada há 2 anos porque denunciou superfaturamento em consultorias governamentais. Eduardo estava impressionado. Você armou uma operação completa. Armei uma proposta profissional séria. Cristiane se sentou novamente. Eduardo, você pode escolher me contratar por culpa para melhorar sua imagem. Ou pode me contratar porque vou agregar valor real à sua empresa. E se eu escolher a segunda opção? Aí, vamos trabalhar juntos para construir algo realmente especial. Eduardo ficou em silêncio por alguns minutos, analisando a proposta. Qual seria o orçamento necessário para esse departamento? R$200 mil mensais para começar. 3 funcionários sêniores, equipamentos, viagens, participação em eventos internacionais. É muito dinheiro. É muito menos que o retorno que vamos gerar. Eduardo se levantou e caminhou até a janela. Via crianças brincando na rua, famílias saindo de casa para trabalhar ou estudar. Um mundo completamente diferente do seu. Cristiane, posso te perguntar uma coisa pessoal? Claro. Você me perdoou? Por todos esses anos de te tratar como invisível? Bela pensou por um momento. Eduardo, perdão não é algo que você ganha apenas pedindo. É algo que você constrói através das suas ações. E o que eu preciso fazer para construir isso? Continue sendo a pessoa que você começou a ser esta semana. A pessoa que admite erros, que valoriza talentos, que trata todos com dignidade. Eduardo voltou a se sentar. Aceito sua proposta. Todas as condições. Mesmo os 200 mil mensais. Mesmo os 200 mil mensais. Cristiane sorriu pela primeira vez desde que ele chegara. Então temos um acordo. Eles apertaram as mãos, mas Eduardo não soltou a dela. Cristiane, obrigado. Pelo quê? Por não ter desistido. Por ter mantido sua dignidade durante todos esses anos.
por me dar uma chance de ser uma pessoa melhor. Eduardo, todos merecem uma segunda chance, até mesmo patrões arrogantes. Eles riram juntos, e Eduardo percebeu que era a primeira vez em anos que ria de verdade. São Paulo, 3 meses depois. O Departamento de Relações Internacionais da Santana Sistemas estava funcionando a todo vapor. Cristiane havia contratado Marcos e Paula, como prometido, e juntos já haviam fechado 2 contratos importantes com empresas europeias. Eduardo estava em sua sala, revisando relatórios, quando Fernanda entrou com uma carta. Eduardo, chegou isso para você. É de Cardiff. Ele abriu a carta e leu o conteúdo. Era do Dr. David Powell, dos escritórios Blackstone Associates. Senhor Eduardo, espero que esteja bem. Escrevo para informá-lo que as propriedades do seu tio-avô estão prontas para sua primeira visita. Como concordado na herança, essa visita deve acontecer até o final do ano. Organizamos uma agenda de atividades culturais, incluindo participação no Eisteddfod Fod de inverno de Cardiff. Aguardamos sua confirmação de datas. Eduardo se levantou e caminhou até a sala do Departamento Internacional. Cristiane estava reunida com Marcos e Paula, discutindo estratégias para expandir para o mercado alemão. Cristiane, posso falar com você um momento? Claro. Ela se levantou e o acompanhou até sua sala. Preciso ir ao país de Gales nas próximas semanas, por causa da herança. Que legal! Vai adorar Cardiff. É uma cidade linda. Queria te perguntar, você gostaria de ir comigo? Cristiane o olhou surpresa. Ir com você? Como consultora cultural. Para me ajudar a entender o que meu tio-avô queria que eu aprendesse sobre a cultura galesa. Eduardo, eu adoraria, mas seria muito caro. Passagem, hotel, tudo isso. Cristiane, nos últimos 3 meses, seu departamento gerou mais de 2 milhões de reais em novos contratos. Acho que posso bancar uma viagem de trabalho. Ela sorriu. Então aceito. Ótimo. Fernanda vai organizar tudo. Cristiane já estava saindo quando Eduardo a chamou novamente. Cristiane? Sim. Obrigado. Por tudo. Eduardo, pare de me agradecer. Somos parceiros agora, lembra? Somos, mas mesmo assim, obrigado. Cardiff, País de Gales, dezembro. O voo de São Paulo para Cardiff, via Londres, durou quase 15 horas. Eduardo havia reservado primeira classe para os dois, algo que deixou Cristiane visivelmente constrangida. Eduardo, isso é um exagero, ela disse quando viu o tamanho da poltrona. Você está aqui a trabalho. É o padrão da empresa para viagens internacionais. Desde quando? Desde agora. Durante o voo, Cristiane aproveitou para ensinar algumas frases básicas de galês para Eduardo. Sua pronúncia está melhorando. Ela disse quando ele conseguiu falar Shumai Sutdisti. Olá, como você está? Sem gaguejar, chegaram a Cardiff numa manhã fria de dezembro. A cidade estava decorada para o Natal, com luzes coloridas nas ruas principais e um mercado natalino no centro. Dr. Powell os esperava no hotel. Era um homem de 60 anos, cabelos grisalhos, sotaque galês forte. Senhor Eduardo, prazer conhecê-lo pessoalmente. E você deve ser a famosa doutora Cristiane. Famosa? Ela perguntou surpresa. Sua tradução dos documentos impressionou todos os advogados do escritório. Raramente vemos trabalho tão preciso, mesmo de falantes nativos. Eles passaram a manhã visitando as propriedades herdadas por Eduardo. A casa principal em Cathedral Road era uma mansão vitoriana de 3 andares, com jardim cuidado e vista para o castelo de Cardiff. A casa de campo em Snowdonia ficava numa região montanhosa deslumbrante, cercada de florestas e lagos. Seu tio-avô era muito respeitado aqui, Dr. Powell explicou, enquanto visitavam a casa de campo. Financiou várias escolas de galês, apoiou festivais culturais, era ativo na comunidade. Por que ele nunca tentou me contatar? Eduardo perguntou. Tentou várias vezes, mas você estava sempre muito ocupado, segundo sua secretária. Eduardo e Cristiane se entreolharam.
Fernanda havia filtrado muitas ligações internacionais ao longo dos anos. No final da tarde, participaram do Eisteddfod de inverno. Era um evento menor que os festivais de verão, mas ainda assim impressionante. Grupos de todas as idades cantavam, recitavam poesia e contavam histórias em galês. "É lindo", Eduardo murmurou para Cristiane enquanto assistiam a uma apresentação de um coro infantil. É uma língua que quase morreu no século XX, mas foi ressuscitada através de muito esforço comunitário. Como você se interessou por isso? Quando estava fazendo meu doutorado, fiquei fascinada pela ideia de que uma comunidade inteira podia se unir para salvar sua língua. Cristiane observava as crianças cantando. É sobre identidade, sobre não deixar suas raízes desaparecerem. Naquela noite, no hotel, Dr. Powell entregou a Eduardo a primeira carta deixada pelo tio-avô. Estava lacrada, com instruções para ser aberta apenas depois da primeira visita ao país de Gales. Eduardo a abriu cuidadosamente. Estava escrita em galês, com tradução em inglês na página seguinte. "Meu querido sobrinho Eduardo", a carta começava. "Se você está lendo isso, significa que encontrou alguém que o ajudou a entender nossa herança cultural. Espero que não tenha sido apenas por dinheiro, mas por curiosidade genuína sobre suas raízes." A carta continuava explicando que Henrique havia deixado o Brasil jovem, em busca de oportunidades, mas sempre sentiu falta da família. Quando soube do sucesso empresarial de Eduardo, ficou orgulhoso, mas preocupado que o sobrinho estivesse perdendo conexão com valores humanos essenciais. "Deixo estas propriedades e recursos não para que você se torne mais rico, mas para que você entenda que verdadeira riqueza está nas relações que construímos e na cultura que preservamos." A carta terminava. Eduardo leu em silêncio, claramente emocionado. "Que bom que você não veio sozinho", Cristiane comentou suavemente. "Por quê?" "Porque descobrir sobre família é algo que se compartilha." São Paulo, janeiro do ano seguinte. A viagem ao país de Gales havia mudado algo fundamental em Eduardo. Ele voltou mais calmo, mais atento às pessoas ao seu redor. Institui um programa na empresa onde funcionários de todos os níveis podiam se candidatar a bolsas de estudo para cursos de especialização. "Eduardo", Fernanda disse numa manhã de janeiro, "tem uma mãe aqui com a filha. Querem falar com você." "Sobre o quê?" "Não disseram. Mas a filha está usando o uniforme escolar. Acho que é sobre bolsa de estudos." "Manda entrar." Uma mulher de 40 e poucos anos entrou acompanhada de uma adolescente de uns 16 anos. Eduardo reconheceu imediatamente os olhos da menina. Eram idênticos aos de Cristiane. "Senhor Eduardo", a mulher disse nervosamente, "sou Lígia Moraes, cunhada da Cristiane. Esta é minha filha, Isabela." Eduardo se levantou imediatamente. "A Isabela? A filha da Cristiane?" "Sim, senhor." A menina falou pela primeira vez, com uma voz suave, mas determinada. "Queria agradecer pessoalmente." "Agradecer pelo quê?" "Por ter dado uma chance para minha mãe. Ela está muito feliz trabalhando aqui. E com o novo salário, consegui me inscrever num curso preparatório para medicina." Eduardo sentiu um nó na garganta. "Sua mãe é uma profissional excepcional, Isabela. Eu que devo agradecer a ela. Ela sempre dizia que um dia alguém ia reconhecer o valor dela, que ela só precisava ter paciência. Sua mãe é uma mulher muito sábia." Isabela sorriu. "Sim, é. E ela diz que o senhor também é sábio, por ter conseguido mudar." Depois que elas saíram, Eduardo ficou sozinho em sua sala pensando. 6 meses atrás, ele era um empresário de sucesso, mas sozinho. Agora, tinha uma empresa mais forte, uma herança cultural inesperada, e havia aprendido a valorizar as pessoas extraordinárias que sempre estiveram ao seu redor. São Paulo, 6 meses depois. A Santana Sistemas havia se tornado referência em relações internacionais. O departamento criado por Cristiane estava operando em 3 países e havia triplicado o faturamento da empresa. Eduardo estava em sua sala quando Cristiane bateu na porta. "Eduardo, posso falar com você?"
Claro, sempre. Recebi uma proposta. O coração de Eduardo apertou. Que tipo de proposta? A Universidade de Cardiff quer me oferecer uma cátedra. Professor titular de Linguística Aplicada, com foco em preservação de línguas minoritárias. Eduardo ficou em silêncio por um momento. É uma oportunidade incrível. Seria um retorno à academia, mas numa posição muito melhor do que a que perdi aqui. E você quer aceitar? Cristiane se sentou. Estou dividida. Adoro o trabalho que estamos fazendo aqui. Nossa equipe é fantástica. Estamos criando algo realmente especial. Mas é Cardiff, Eduardo. É o lugar onde me formei, onde tenho contatos acadêmicos mais fortes. E seria uma chance de trabalhar diretamente com preservação linguística. Eduardo assentiu lentamente. Quanto tempo você tem para decidir? 2 semanas. E o que posso fazer para te ajudar a tomar a decisão certa? Cristiane sorriu. Você já fez? Você me devolveu minha confiança profissional. Independente do que eu escolher, sei que posso confiar no meu próprio julgamento novamente. São Paulo, 2 semanas depois. Eduardo chegou ao escritório numa manhã de sexta-feira e encontrou uma carta sobre sua mesa. Era de Cristiane. Eduardo, depois de muito pensar, decidi aceitar a proposta de Cardiff. Mas quero que saiba que essa decisão não tem nada a ver com insatisfação aqui. Tem a ver com seguir um sonho que achei que nunca mais seria possível. Conversei com Marcos e Paula. Eles estão preparados para assumir o departamento. Você estará em excelentes mãos. Obrigada por ter me dado uma segunda chance na vida profissional. Obrigada por ter se tornado uma pessoa melhor. Obrigada por ter me deixado fazer parte dessa transformação. Sempre que estiver em Cardiff, nossa casa estará aberta para você. Com admiração e gratidão, Cristiane, Eduardo leu a carta 3 vezes. Sentiu uma mistura de tristeza e orgulho. Tristeza por perder uma colega excepcional. Orgulho por ter contribuído para que ela recuperasse suas oportunidades. Fernanda entrou na sala. Eduardo, a Cristiane pediu para te dar isso quando você terminasse de ler a carta. Era um pequeno embrulho. Dentro havia um livro, Guia Básico de Galês para Iniciantes, com uma dedicatória, para que você continue aprendendo sobre suas raízes. E para que se lembre de que mudança é sempre possível. Eduardo sorriu e guardou o livro na gaveta da mesa. Cardiff, 6 meses depois. Eduardo estava em Cardiff para sua visita anual obrigatória pela herança. Desta vez, estava hospedado na casa principal de Cathedral Road, que havia decidido manter e usar como base europeia para a empresa. Bateu na porta da casa de Cristiane numa tarde de sábado. Ela atendeu com um sorriso radiante. Eduardo, que surpresa boa. Oi, Cristiane. Como está a vida acadêmica? Incrível. Entre, vem conhecer meu escritório em casa. A casa era pequena, mas aconchegante, com vista para uma praça arborizada. O escritório de Cristiane estava repleto de livros e papers acadêmicos. Estou trabalhando num projeto de documentação de dialetos galeses em comunidades rurais, ela explicou animadamente. É exatamente o tipo de trabalho que sempre sonhei fazer. E como está a Isabela? Passou no vestibular para medicina. Começou na USP no mês passado. Os olhos de Cristiane brilhavam de orgulho. Ela manda lembranças para você. Eles tomaram chá na pequena cozinha, conversando sobre trabalho, sobre a vida em Cardiff, sobre os projetos futuros de ambos. Eduardo, Cristiane disse quando ele estava se preparando para sair, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você se arrepende de alguma coisa? Eduardo pensou por um momento. Me arrependo de ter demorado tanto para reconhecer que estava errado, mas não me arrependo das mudanças que fiz. E sua empresa está melhor que nunca. Marcos e Paula estão fazendo um trabalho fantástico. Contratamos mais 3 pessoas para o departamento internacional. Todas qualificadas? Eduardo riu. Todas qualificadas. E todas tratadas com o respeito que merecem desde o primeiro dia. Quando Eduardo saiu da casa de Cristiane, caminhando pelas ruas de Cardiff em direção à sua propriedade, refletiu sobre tudo que havia mudado em sua vida no último ano e meio.
Havia descoberto uma herança financeira, mas mais importante, havia descoberto uma herança cultural e pessoal. Havia aprendido que competência não tem a ver com cargo ou salário, que dignidade não depende de uniforme ou posição social. Mais que tudo, havia aprendido que mudança é possível, mesmo para alguém que passou anos sendo a pior versão de si mesmo. Naquela noite, sozinho na mansão vitoriana que agora era sua, Eduardo abriu o guia de galês que Cristiane havia lhe dado e começou a estudar. Não porque era a obrigação da herança, mas porque queria entender melhor as raízes que quase havia perdido. Na primeira página, escreveu uma dedicatória para si mesmo, para Eduardo Santana, que aprendeu que a verdadeira riqueza está nas pessoas que reconhecemos e valorizamos. E pela primeira vez em sua vida adulta, adormeceu sentindo-se completamente em paz consigo mesmo. Epílogo, São Paulo, 1 ano depois. Eduardo estava em seu escritório numa tarde de quinta-feira, quando Fernanda entrou com um envelope internacional. É de Cardiff, ela disse. Eduardo abriu e encontrou uma carta de Cristiane, junto com um convite formal da Universidade de Cardiff. Eduardo, espero que esteja bem. Escrevo para convidá-lo para minha aula inaugural como professora titular de Linguística Aplicada. O tema será Segundas Chances, como a dignidade humana transforma organizações. Sua história será um dos estudos de caso principais. Espero que possa vir. Você foi parte fundamental desta jornada. Com carinho, professor Dr. Cristiane Moraes. Eduardo sorriu e imediatamente ligou para Fernanda. Cancela tudo que tenho na agenda da semana que vem. Vamos para Cardiff. Vamos? Você, eu e toda a equipe do Departamento Internacional. É hora de celebrar uma pessoa extraordinária que nos ensinou que mudança é sempre possível. E pela primeira vez em sua vida empresarial, Eduardo fechou uma semana inteira de trabalho para celebrar não um contrato ou aquisição, mas o sucesso de uma pessoa que havia aprendido a valorizar. Porque havia finalmente entendido que o verdadeiro sucesso não se mede em números, mas na capacidade de reconhecer e celebrar a grandeza das pessoas que nos cercam. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa história de Eduardo e Cristiane? Os caminhos tortuosos que a vida toma às vezes nos levam a descobertas que mudam tudo, não é mesmo? Se você já passou por momentos de reconhecimento tardio do valor de alguém, ou conhece quem teve que recomeçar a carreira por fazer a coisa certa, compartilhe sua experiência nos comentários. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar este vídeo com aquela pessoa especial que precisa de uma história de transformação e se inscrever no canal para mais conteúdos que tocam o coração. Aliás, estou curiosa. Quais de vocês estão assistindo este vídeo como líderes ou gestores? Como o reconhecimento de talentos transformou sua equipe? Conta pra gente.